Olá, amigos e amigas, irmãos, sejam todos bem-vindos. Também venhamos agradecer a Deus por esses momentos, onde é a expressão da misericórdia de Deus em favor de todos nós, né? De nos conceder esses pequeninos momentos para que nós venhamos então a nos fortalecer. Este é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, onde nós estudamos aqui e compartilhamos com todos o estudo baseado no livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Este livro ele foi psicografado por Miriam Yuka Tsubahara, onde ele também foi baseado no estudo Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Então, após os estudos, é que tivemos a oportunidade de receber das bênçãos de Deus este livro, esse pequeno livro onde traz grandes coisas, onde ele vem falar do quê? Vem falar da mediunidade, das faculdades mediúnicas, de grupos mediúnicos, tudo que está relacionado ao quê? Aos nossos sentidos extracorporais, onde é grandes ferramentas de trabalho que o Pai tem nos concedido. Misericórdia, para assim poder também reparar, as nossas faltas. Este é o nosso programa número 11. Como temos estudado nos outros encontros, nós já temos falado, nós estamos lá no primeiro capítulo ainda, nós não temos prefixado um tempo para terminar. Então nós estamos no capítulo onde vem falar de orientações ao grupo mediúnico. No encontro passado nós temos falado sobre o orgulhoso, falamos alguma coisa sobre o amor, sobre trabalho mediúnico, harmonia, trabalho em grupo. Temos falado um pouco sobre isso. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde vocês vão ver que em alguns parágrafos ele traz em letras, aqui no meu está em letras maiúsculas, mas nós temos todos nos outros também. Sim. Então ele traz em letras maiúsculas alguns tópicos principais. Então nós vamos dar continuidade do mediunidade e em diante. Então vamos pedir para a Vitória fazer a prece inicial e depois damos continuidade ao estudo. Deus, nosso Pai, nós só temos a Te agradecer, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade da reencarnação, pela Tua misericórdia e bondade infinita, que se estende a todos nós, Teus filhos. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso irmão maior, por todos os ensinamentos, pelo seu amor, por todo o Evangelho hoje redivivo, que é o nosso manual de conduta, que nos conduz para onde devemos caminhar e buscar um pouco mais de entendimento de nós mesmos. Que então esse estudo possa se dar da melhor forma possível para que aqui possamos aprender um pouco mais e buscar praticar em nosso cotidiano também e estender desse compartilhar a todos os irmãos que nos cercam, sejam encarnados ou desencarnados. Te agradecemos por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, vamos ler um trecho como nos moldes que nós já temos tomado como disciplina. Nós lemos um pequeno trecho desses parágrafos do livro e comentamos um pouco. Na verdade é o quê? É um compartilhar daquilo que aqui na nossa casa nós temos aprendido, como tomamos como disciplina, Então, onde que nos é concedido esses momentos de assim poder mostrar como as coisas realmente são. Porque muitas das vezes nós achamos algo, mas não é da forma como achamos. Precisamos comprovar como está acontecendo as coisas. Então vamos compartilhar com todos vocês esses
esses nossos entendimentos, que também já foram compartilhados, né? Nós já temos recebido. Então vamos pedir para o Maico fazer essa primeira leitura, onde traz ali um tópico como mediunidade. Então, no livro, o item sobre mediunidade. A mediunidade é faculdade que deve ser desenvolvida e cultivada com muito cuidado e seriedade. Exige dedicação, paciência, estudos diários e sistemáticos, tendo sempre Jesus como bússola, se quisermos caminhar no bem e no amor. Não se deve desenvolvê-la sozinho. É de importância maior haver um doutrinador, com conhecimento de causa, que oriente, esclareça e direcione os trabalhos. Logo depois ele fala um pouquinho sobre, né, esse período preparatório. Então ele fala: o período preparatório é importante para o aprendizado de cada um, para que se conheça uns aos outros e venha se estabelecer vínculo e empatia maior entre os componentes do grupo. É a fase de construção e afinação dos instrumentos para que, quando se iniciarem os trabalhos propriamente ditos, eles possam tocar como uma orquestra regida pelo maestro. Logo depois, ainda no livro, ele fala: é a participação, a contribuição de cada um, com humildade e amor, sem vaidades nem orgulho, que obteremos os resultados. O resultado obtido pelo conjunto, não pela unidade. Então aqui ele fala um pouco sobre o desenvolvimento da faculdade mediúnica e a aplicação dessa faculdade nos grupos mediúnicos, né? Essa ferramenta que precisamos desenvolver, né? Cada um as tem, e como desenvolvê-la. Ele fala, né, a bússola, tendo Jesus como bússola, e também desenvolvendo dentro de um grupo. Fala também sobre o grupo, a importância do grupo, porque, né, a união e a harmonia dos componentes, que já discutimos, né, em outros áudios, em outros estudos, e também fazendo essa referência à orquestra, né? A orquestra bem organizada, e assim como no primeiro parágrafo, regida por um maestro, ou seja, com organização, para que todos os instrumentos tenham a sua participação organizada para que o trabalho seja bem feito, ou seja, né, que ela tenha a organização necessária. E aí eu termino, né, a minha leitura aqui falando especificamente sobre a harmonia do grupo, né, que o resultado ele é obtido pela união, né, pelo conjunto de todos os seus integrantes, e não pela unidade, ou seja, não é uma pessoa sozinha que detém todo o conjunto de características para que a gente consiga que o trabalho seja feito com efetividade. Ele ainda vem falar sobre como é uma formação de um grupo mediúnico. Ele ainda vem falar dessa harmonia, né, que todos nós devemos ter. Como ele coloca, né, ele dá o exemplo da orquestra. Uhum. Né, temos que estar, como que podemos dizer, todos afinados, né, para que assim o trabalho possa se dar. Né, porque, como falamos em outros encontros, se nós trazemos alguns rancores, né, o trabalho ele pode arrastar, como nós falamos aqui. Então você vai sentir que o trabalho ele não desenvolve, ele não progride, né? Se for uma manifestação ali, tiver uma incorporação, nós vamos sentir que a incorporação ela é lenta, o irmão não consegue se manifestar direito, né? Então isso precisa ser desenvolvido dentro de um grupo mediúnico, né? Mesmo que ele seja em 2 pessoas, né? Um doutrinador, um orientador e apenas um médio de incorporação, ou que seja de psicografia ou só psicofonia, enfim, né? Mesmo assim é um grupo, né? E tem que ter essa afinidade entre os dois. Se há algo contrário em relação àquilo que o orientador faz
ou coloca, ou aquilo que o médium que está ali incorporando faz ou coloca também, deve ter um consenso e uma boa conversa, né? Como nós falamos aqui, deve ter abrir o coração para que as coisas sejam acertadas, né? Vai exigir o quê? Muita humildade de todos, né? Como nós falamos, somos pequenos? Somos. Né? Diante dessa imensa obra, nós somos muito pequenos ainda. Mas, por outro lado, nós trazemos forças necessárias para cumprir esses propósitos, né? Tanto que Jesus diz, meu Pai que é justo e bom não põe fardo maior do que podemos carregar. Né? E como ele coloca no início, nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Ele vai falar sobre o planejamento do trabalho. Há todo esse planejamento muito tempo antes. E esse trabalho ele será dado conforme a capacidade dos integrantes. Não vai ser dado um trabalho que aqueles que ali se reúnem não tenham condições de exercer. É igual nos nossos trabalhos, no cotidiano, né? Nas empresas, no comércio, seja lá onde que nós trabalhamos, as nossas funções elas são respectivas conforme a nossa capacidade. Né? E nós só subimos de cargo quando nós nos elevamos, quando nós começamos a melhorar no nosso trabalho. Então ali nós começamos a cumprir esse trabalho com zelo e alguém lá vê que, opa, né, o fulano ele tem capacidade maior de assumir algo a mais. E assim a gente vai ver que dentro do próprio trabalho mediúnico, ou como a gente sempre fala, das outras atividades da casa espírita, a gente vê que as tarefas começam a aumentar, né? Tem mais responsabilidade, né? Em todas as situações. E isso a gente vê no cotidiano. E como nós sempre falamos, né? Não é porque nós vamos para uma casa espírita que as nossas provas vão cessar. Então, essa vigilância, né? Depois ele fala um pouquinho mais para frente, recolhimento, vigilância, moderação, meditação e renúncias se fazem necessárias aos componentes do grupo. É que aqui nós estamos falando especificamente a formação de grupos mediúnicos. Mas isso é com tudo. Né? Nós já temos falado sobre isso. É com tudo. Porque não tem como... Nós não somos assim, e nem deveremos ser, né? De ir lá e desligar uma tecla e ligar outra. Né? Não. Nós sempre falamos que você leva um dia inteiro totalmente conturbado. Daí, no momento de recolher o corpo físico, de ter o sono, que é um momento de recuperação tanto para o corpo como também para o espírito, onde ele tem a oportunidade de estar mais liberto, né, da matéria, e poder estar em oportunidade de trabalho no campo astral, no campo da casa espírita. Então, se você passa o dia todo conturbado, não é no momento do sono físico que você vai estar ligado com o padrão da casa. Porque o teu padrão vibratório do cotidiano ele foi totalmente diferente, ele é muito menor. Então, como a gente fala, não tem como chegar no momento ali da oração, do recolher do corpo físico, que nós vamos desligar a tecla da conturbação e vamos ligar do amor. Não é assim que funciona. Né? Digamos, a tecla do amor ela tem que estar ligada o dia inteiro. Vamos encontrar nossas provas? Vamos, mas com serenidade, com entendimento. Mas as pessoas vão dizer assim, mas é fácil falar. Sim, é fácil falar. Falar é fácil. Mas nós podemos. É exercício. É um exercício. Por isso que a doutrina espírita ela é uma ciência. É porque nós precisamos comprovar que aquilo ali funciona. E conforme nós vamos comprovando, nós vamos nos elevando. Nós vamos nos sustentando cada vez mais. E vamos compreendendo o que é esse amor. O que é esse compartilhar. Né?
Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Né? Não podemos. Sim, Vitor. Com relação a esse ponto que fala sobre esse recolhimento, a vigilância, as moderações, essas renúncias que nós temos, eu acredito que vale ressaltar também até alguns cuidados que nós temos que ter nessa preparação até do corpo físico também, como por exemplo certos exageros, né, que nós não podemos nos dar em todos os dias, mas principalmente, né, nos dias que teremos o trabalho mediúnico. Por exemplo, não dá pra gente ir para uma churrascada, né, minutos antes de vir para o trabalho mediúnico, muito menos se dá, né, a bebidas alcoólicas e tudo mais, como nós já comentamos aqui, né, por exemplo, um passista ali que comeu de repente muito doce, né, e tudo mais, vai ali de repente dar um passe num irmão ali diabético, alguma coisa assim, ele pode sentir esses fluidos, né? Tanto que um pouquinho abaixo ali ele comenta: fluidos impregnados negativamente têm pouco ou nenhum valor aos irmãos necessitados. E mais adiante ele coloca: então, como podemos oferecer os nossos, se estes, por falta da nossa vigilância, em circunstâncias múltiplas, se encontram em nível inferior do irmão? Como então auxiliar nas doações de energias e fluidos? Então, isso ali cabe o alerta, toda essa vigilância que nós temos que ter. Se tu puder comentar um pouquinho mais, né? Eu acredito que isso ali também é um cuidado bem severo que nós temos que ter, né? É uma disciplina, né? No Missionários de Luz, eu não lembro bem o capítulo, mas tem um capítulo lá que fala que eles mostram todo o panorama, né? Eles teriam naquela noite um encontro onde teria ali um trabalho de aprendizado, onde haveria incorporações, até mesmo materialização, se eu não me engano. E o irmão que seria um instrumento, ele chega alcoolizado. Então, eles contam o outro lado, que é o do campo astral, que é toda essa preparação. Eles falam sobre todo o ambiente da casa, porque é uma casa, ali já tem algumas pessoas que se encontram na casa, mas o irmão ele é o último a encontrar, a vir à casa. E os irmãos que estavam lá fora também cuidando do ambiente, de repente eles vêm e preparem, precisamos ajudar o irmão, né? Daí eles comentam que ele está alcoolizado e que ali há um grande trabalho para que esses fluidos alcoólicos sejam dissipados, para que o irmão tenha condições de poder haver a manifestação. Aí a gente pode comparar o cuidado e o respeito que a gente deve ter diante, né, dessas faculdades e do trabalho que os nossos irmãos superiores organizam. Porque se como doadores de sangue nós somos submetidos a uma bateria de perguntas, um questionário sobre hábitos, vícios, doenças, né, e tudo mais, e até mesmo peso, idade, e isso são questões que vão, digamos assim, independência daquilo que a gente responde, você não serve como doador. Isso falando do encarnado, né? Uma doação de sangue, que também não deixa de ser uma fonte de energia. Então, muito mais para os nossos irmãos desencarnados, porque são as nossas energias. E é lógico que esses nossos maus hábitos, eles afetam, e a gente tem que levar em consideração também que ainda outros vícios, que são os nossos vícios morais, daquilo que nós não damos de vigilância, que isso também afeta aos nossos irmãos. As nossas iras, os nossos estados depressivos, isso também afeta a qualidade do trabalho mediúnico, né? Assim como também não é levado em consideração, mas esses nossos humores também afetam fisicamente os nossos irmãos, nas questões de doações. E nós é que não nos apercebemos.
Sem contar os irmãos desencarnados que nos acompanham, mas como nós estamos falando de grupo mediúnico e de faculdades mediúnicas, às vezes eu posso vir achando que eu estou bem, que eu estou legal, mas se um dos meus colegas, né, de trabalho mediúnico, de estudo mediúnico, traz a faculdade da osmose, por exemplo, o meu perfume muito forte, né, pode vir a alterar, a prejudicar alguma coisa. Se eu comi demais, se eu me excedi, talvez eu esteja me sentindo bem, mas se um dos meus colegas é um pouco mais sensitivo, pode vir a sentir alguma coisa. Com relação ao que a Miriam colocou também, estou ali quietinho no físico, mas mental, espiritual, eu estou pensando, estou conturbado, estou ainda no trabalho, estou numa discussão. O meu colega também, se é um pouco mais sensitivo, pode vir a sentir alguma dor de cabeça, algum incômodo, algum enjoo. Então, novamente, né, tá aí o trabalho, a vigilância que a gente tem que ter conosco, né, para que a gente também não influencie nesses trabalhos, nos nossos colegas, né, de trabalho mediúnico, de estudo, e nos irmãos também espírito que nos acompanham. Né? Importante que a Vitória colocou o pensamento, né? Tem até uma historinha que Divaldo conta, acredito que muitos já ouviram, que teve um determinado momento lá que Joana de Ângeles convidou ele para fazer uma incursão numa das colônias, né? Só que eles iriam visitar câmaras de retificação, onde havia ali irmãos muito debilitados, e ela pediu que ele fizesse silêncio. Ele disse, mas claro, né? Vou fazer silêncio, né? Sempre faço, né? Até aí tudo bem. Chegando lá na colônia, assim que eles adentraram essas câmaras, câmaras de retificação, ela virou para ele e disse, Divaldo, eu não pedi silêncio. No entanto, ele estava de boca fechada. Né? Pensamentos. Né? A Miriam pediu para a gente explicar o que é câmara de retificação. Então vamos lá. Nós estamos encarnados, né? Então, o espírito reveste hoje um corpo físico. Só que quando nós desencarnamos, nem sempre nós somos acolhidos em primeiro momento. Não sei se todos assistiram o filme do André Luiz, né, O Nosso Lar. Ali mostra um tempo de perturbação que André Luiz passou antes de ser acolhido, né, nas colônias. Só que para chegar na colônia, existem planos abaixo da colônia. Digamos que a colônia esteja lá num plano 7, né? Do 7 até o 1 tem muitos ainda. Então tem o 6, o 5, 4, 3, 2, 1. Conforme a necessidade de cada um, o padrão de cada um, nós vamos ser acolhidos nesses níveis. Então, no plano 2, no plano 3, no plano 1, já pode ter essas câmaras de retificação. Então ali, digamos, o espírito chega debilitado, às vezes com o corpo totalmente deformado, né? Vocês viram no filme lá do André Luiz, retrata mais ou menos, porque é pior do que mostra ali, né? Ali é entre aspas, né? Como seria, mas é muito pior. Né? O irmão às vezes chega ali sem ter a forma hominal, né? Totalmente degradado. Se ele teve um câncer, ele pode ter um tremendo buraco ali onde ele tinha o câncer no corpo físico. Se ele foi atropelado e perdeu membros, ele pode chegar sem um membro. Então esses lugares são chamados de câmaras de retificação, porque ali os irmãos vão recebendo os tratamentos que necessitam para que possam se restabelecer. Né? Então, conforme eles vão se restabelecendo, eles vão subindo de planos até chegar a um momento que eles podem adentrar uma colônia. Né? Porque, digamos assim, nós usamos sempre o exemplo de mergulhadores. Quando você faz um mergulho muito profundo, você pode descer de uma vez só, no primeiro fôlego. Mas você não pode retornar num fôlego só. Então você tem que dar várias paradas para que o corpo possa se acomodar novamente com a pressão. Porque se você fizer essa subida numa vez só, o corpo pode vir a óbito. Você pode morrer, pode desencarnar. Pela diferença ali é de pressão.
né, que a água forma. Então seria mais ou menos isso no campo astral. Nós temos esses níveis dimensionais superiores e inferiores. Então podemos estar também em padrões vibratórios diferentes após a morte, né? Por exemplo, aqui nessa sala de estudo onde nós nos encontramos hoje, se caísse uma bomba e viéssemos a desencarnar, muitos não se viriam, estariam em padrões vibracionais diferentes, em planos diferentes. Né? Então é isso que acontece quando nós desencarnamos. Ali que entra aquela passagem de Jesus que ele diz: a cada um segundo as suas obras, segundo as suas escolhas. Né? Então, naquilo que nós vibramos enquanto corpo, ao desencarnar nós vamos estar vibrando. Novamente, entra a analogia da chave, não tem como desligar uma e ligar do céu. Se em corpo nós já estamos no inferno, é ali que vamos estar. Assistam, se não assistiram, assistam um filme Nosso Lar, ele retrata bem. André Luiz entendia que levava uma vida boa, era um homem de bem, no entanto ele comprovou que era um suicida involuntário. Então, o suicídio não é somente quando nós vamos ali e penduramos uma corda no pescoço, damos um tiro na cabeça. Esse suicídio, até como a Vitória colocou, dos excessos, não tão somente do álcool, mas do alimento, o excesso de exercício, esses esportes radicais, onde a adrenalina vai a 1000, ali pode haver uma extinção muito rápida dessas energias anímicas que nós trazemos e que são muito importantes para que a gente venha a completar o ciclo reencarnatório. Esse ciclo que nós precisamos, que Deus nos concede de estar no corpo físico. Então, procurem, busquem maiores entendimentos sobre esses exemplos que nós temos dado, para que ali a gente comece a compreender quem verdadeiramente somos. Porque nós achamos que somos uma coisa, mas quando nós comprovamos, vocês que já têm algum grupo formado, que tem um médium, uma médium, façam esses trabalhos, façam essas leituras, do cotidiano, aonde estivemos, aonde não estivemos, se estivemos na casa espírita, não estivemos, como está o ambiente do nosso lar. Desenvolvam esses trabalhos para compreender. Não é só trabalho de desobsessão. Nós precisamos primeiro nos autolibertar dessas condições, dessas auto-obsessões. Muitas das vezes é isso que acontece, é uma auto-obsessão. A gente sempre fala, fala até brincando, porque tem um irmão que, como é que a gente diz que... Um encosto, isso mesmo, eu tenho um irmão que está encostado em mim, tenho 2 encostos, 3 encostos, mas às vezes o que acontece é que nós somos os obsessores dos irmãos. Eles estão ali, desencarnaram, já desencarnaram um tempo. Só que quando nós passamos, eles entram em afinidade com os nossos pensamentos. Então, nós que acabamos obsediando. Pelo quê? Por aquilo que nós vibramos. Agora, imaginemos do contrário. Se nós vibramos amor, como foi falado aqui. Se vibramos amor no cotidiano, quando passar por um irmão desse, nós vamos compartilhar do amor. Então, esse é o nosso dever. Quantas vezes nós já temos recebido de mãos estendidas, Por que de mãos estendidas? Porque nós não tínhamos as condições de sair de lá. No filme vocês vão ver bem isso. Quantas vezes houve essas incursões das equipes espirituais para ver os acolhimentos? André Luiz até viu. Mas não era o momento. Ele não estava em condições. Então chegou um determinado momento que ele roga, porque ele mesmo não aguenta aquelas condições. E ali se dá então o acolhimento.
É dali que a gente escuta, né? Já fazia 100 anos que tinha desencarnado, 20, 30. Tanto que no livro dos Espíritos diz, né, que pode durar de minutos a milênios essas conturbações. Né? De minutos a milênios. Podemos dizer melhor, de segundos a milênios. Né? Então, gente, hoje nós não prosseguimos muito dentro do estudo do livro, mas também não é o intuito, né, de fazer as coisas correndo, mas sim de deixar as coisas bem claras. Não vamos ler todo o livro, né? Fica a tarefa para todos nós de buscar esses estudos. Né? O Missionário de Luz é um livro também muito importante, né? Assim como o Diálogo com as Sombras. E tantos outros, né? As obras todas de André Luiz, de Emmanuel. Né? Então, A Caminho da Luz, né? Também fala bastante sobre a nossa caminhada, a nossa evolução. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber de onde temos vindo e para onde vamos. Como ele fala aqui, senão como é que vamos compartilhar? O irmão ali, nesse momento, ele tem que sentir aquilo que vibra em nós. Se nós formos falar para ele que nós somos filhos de Deus, ele tem que sentir que nós somos filhos de Deus. Senão ele vai sentir que nós somos filhos da Maria e do José. Né? Do Antônio e da Francisca. Não, somos filhos de Deus. Mas para falar isso para o irmão, ele tem que sentir. Que é o processo de compartilhar. É um processo de compartilhar. Porque a consciência cerebral pode compartilhar certa coisa. Mas se a consciência espiritual ainda não tem esse entendimento, não vai compartilhar. Então, como falamos, né, o trabalho fica arrastado, né, ele não progride. Nós vamos sentir isso. Os médiuns de sustentação, os médiuns que trazem as percepções, a intuitividade, vão sentir. Então, é importante que eles também declinem essas condições, né, para que o trabalho ele se dê o mais harmônico possível. Então, agradecemos a presença de todos. Nós aqui somos um grupo de estudo, né, do Senja, nós estamos em Jaraguá do Sul. Né, nós colaboramos com as tarefas da casa, seja com passes, né, seja com explanações de evangelho, né, e também temos um grupo mediúnico. Né, mas nem todos que estudam ainda na casa, né, eles participam do grupo mediúnico. Né, porque nós temos algumas disciplinas a serem alcançadas, a serem seguidas, né, temos algumas, digamos, regras, né, a serem seguidas. E acompanhamos, né, sempre no cotidiano, conforme a necessidade, para ver como nós estamos, né, verdadeiramente. Então abrimos essas frequências, como falamos aqui dos nossos lares, né, como nos trabalhos, né, mas no trabalho físico, né, durante o dia, como temos passado. E assim nós vamos nos conhecendo, vamos tendo a oportunidade de nos melhorar. Então, agradecemos pela oportunidade também que Deus tem nos concedido e por todos que nos ouvem. Né? Esperamos que todos também se tomem desse entusiasmo para buscar maiores esclarecimentos e também aplicar, né, no dia a dia, porque isso não vai fazer bem só para um trabalho mediúnico, né? Vai fazer bem para nós. Quem recebe primeiro somos nós. Nós que recebemos primeiro. Né? Interessante que uma vez escutei do Haroldo que ele disse assim, numa palestra, sabe quem que vai aprender mais nessa palestra de hoje? E as pessoas ficaram... Ele disse, eu. Porque todo mundo pode levantar e ir embora, eu não. Eu tenho que ficar até o horário previsto. Então, eu que vou aprender mais. Ou o ouvido fica mais perto da boca que está falando, né? Com certeza. Né? O primeiro a receber é o orientador, é o médium, porque cai certinho naquilo que nós precisamos melhorar. Né? Então, gente, ficamos em paz, na paz de Jesus, e pedimos para a Vitória, então, fazer a nossa prece final.
Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade, te agradecemos por esse dia, por estarmos aqui em comunhão, buscando um pouco mais de entendimento de quem nós somos. E lhe rogamos, Pai, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, que ela se estenda também a todos esses ouvintes que venham a nos acompanhar nesses áudios, nesses estudos, que também se tomem do bom ânimo, para que possam buscar um pouco mais de entendimento, do compartilhar, desse amor de Cristo, desse amor de Deus, nosso Criador. Agradecemos então por tudo, por tanto e por todos, e que possamos ter um bom dia, que possamos levar dessa alegria, desse ânimo a todos os nossos familiares, a quem tenha nos acompanhado também. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, convidamos a todos para que nos acompanhem nos próximos, né? A cada semana nós vamos incluir um desses estudos, né? Então, podem nos acompanhar também na nossa fanpage lá no Facebook, que é Centro Espírita Maria José e o Amor. Nós somos de Jaraguá do Sul. E para aqueles, né, que queiram também adquirir o livro Mediunidade Farol Dentro da Noite, podem também entrar em contato conosco, que nós temos à disposição esse livro. Então, fiquemos todos em paz, na paz de Jesus, e que venhamos aplicar, né, todo esse conhecimento da qual aqui temos recebido. Agradecemos aos amigos que nos acompanham. Esse foi um programa produzido e apresentado pela equipe de Estudos e Prática Mediúnica do CENJA, Centro Espírita Maria José e o Amor, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nós estamos localizados na rua José Martins, 3146, no bairro Três Rios do Norte. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.